tome cuidado com o que você assiste com a sua família, tá? Um filme, um conteúdo, uma série, uma produção cultural, ela sempre vai passar uma mensagem, da mesma forma que uma música, tá? E é interessante que você, como o homem da casa, um pai de família, ou você mesmo que é mulher e está assistindo esse vídeo, e você é mãe solteira, você está com seus filhos ali, então você é responsável pela sua casa, você também é responsável por filtrar o que os seus filhos assistem. Ou você é marido, você é esposo, você é o responsável por filtrar o que a sua família assiste, o que a sua esposa assiste, o que os seus filhos assistem. Então tem muita gente que está consumindo conteúdo e não tem como você deixar de consumir, tá, gente? Você tem agora uma variedade de entretenimento muito elevada. Então é Netflix, é Amazon, HBO, YouTube, enfim. Você tem de tudo. Conteúdos no TikTok, em todos os lugares, tá? Em todas as regiões. Então assim, não dá pra você falar, não assista nada. O tempo todo você está sendo bombardeado por conteúdo. A gente vive numa época da informação, na era informacional, então não dá para se privar. Mas você tem que criar um filtro. Você tem que filtrar os conteúdos que a sua família assiste. Você tem que esclarecer as mensagens que são passadas. Ah, mas eu sou analfabeto funcional, não consigo interpretar um texto, não consigo absorver mensagens ocultas ou mensagens subliminares dessas produções culturais. Não tem problema, vai ler uma resenha, vai ler uma crítica, vai ler um resumo, que você vai conseguir chegar a essas conclusões. E se você é evangélico, busca auxílio do Espírito Santo, que ele com certeza vai te ajudar. Busca auxílio do Senhor, que ele vai abrir os teus olhos, tá? Então acabei de assistir uma merda de filme, um lixo, um filme horroroso. Eu perdi 2 horas da minha vida vendo um lixo, uma merda, um cu de filme, tá? Onde os fracos não têm vez, não existe países para homens velhos, mais ou menos assim, é o nome em inglês, né? Ou não tem país, ou não existe nação, não existe pátria para homens velhos, porque é toda uma ideia de associação com o protagonista do filme lá, que é um policial desiludido, porque ele vê que a violência aumentou na cidade, e na época dele ele tinha uma concepção romântica que as coisas eram mais tranquilas, mais simples, havia moralidade mesmo nessa vida tortuosa do crime, e hoje em dia tudo mudou, e tá tudo mais violento, e tá tudo mais imoral, e mais amoral também. Enfim, um filme que constrói um suspense de uma pessoa, um cara comum, que pega uma bolada de dinheiro, ele encontra um cenário de guerra entre máfias mexicanas, todo mundo morto, uma carga de droga gigante e uma maleta com muito dinheiro em espécie. Ele pega o dinheiro, já se tocou que a galera ia atrás dele. Ele começa uma fuga, manda a família para longe, tenta se despistar, contrata-se um assassino e é um cara implacável que mata todo mundo que passa no caminho dele, que tem uma visão distorcida, de acaso, então ele se encara como um agente causador do caos, da morte, da destruição, todo mundo que cruza no caminho dele ele mata, ele tem essa percepção que se cruzou o caminho dele ele tem a obrigação moral de matar, se é que você pode atribuir qualquer senso de moralidade a um personagem como esse, mas em alguns momentos ele tem lapsos de que ele deixa o acaso de escolher se ele vai matar a pessoa ou não, e no final do filme tem um plot onde uma das personagens, que é a esposa de um dos protagonistas que morre de uma maneira ridícula, ela diz pro vilão que na verdade é ele que escolhe, que o acaso não existe, que no final a decisão está sempre na mão dele, e aí ele vai matar a mulher de forma implícita, porque o filme covarde não tem nem a decência de mostrar na tela se a mulher vai morrer ou não, mas entende-se que a mulher morre, depois ele sofre um acidente, o vilão, e aí o filme mostra, o acaso existe. Gente, é tanta merda esse filme despeja. Primeiro, onde os fracos não têm vez. Qual é a mensagem do filme? É uma mensagem nihilista. O nihilismo é uma estratégia do diabo, tá? De esvaziar o sentido da vida, de trazer angústia, de trazer solidão, de trazer falta de propósito e principalmente de trazer falta de esperança. As pessoas leem um livro de Apocalipse, que inclusive é uma leitura que eu vou fazer, uma releitura, e o livro de Apocalipse, as pessoas têm medo do livro de Apocalipse. Você tem que ter medo de ver um filme merda como esse. As pessoas que não têm fé, que não têm esperança na humanidade, que veem a humanidade como o que eu já cansei de ver conteúdo disso, Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, o homem é mau, a natureza do homem é mau, é sempre o homem passando a perna em outro homem, ou sempre o homem esfaqueando outro homem, fazendo maldade com outro homem no sentido do ser humano. O outro homem pode ser uma criança, um bebê, uma mulher, um homem mesmo, um jovem, não importa, um idoso. É o homem, no caso espécie animal, fazendo maldade contra a sua própria espécie. Então tem que sentir medo, você que é ateu, você que não tem esperança. Aí realmente, uma pessoa comum que não tem o evangelho, que não tem as boas novas, o evangelho nada mais é do que uma mensagem de esperança, no final das contas. Você tem que ficar com medo, realmente. Se você não tem o evangelho, é medo. Você tem que temer, porque você está vivendo algo fantástico, estar vivo, estar consciente, olhar o céu azul e ainda mais jovem ou bem de saúde, talvez você não está jovem, mas você tem 30, 40, 50, 60 anos, mas você está bem de saúde, você está com vigor, você está podendo se movimentar. Óbvio, quanto mais novo você é, mais bela a vida fica, né?
porque você tem aquele senso distorcido de imortalidade, mas é incrível. Estar vivo é incrível, estar consciente é melhor ainda, porque um animal está vivo, mas ele não tem consciência da sua própria natureza, ele não tem consciência da realidade que o cerca, ele não tem consciência do quão bom é estar vivo, o quão bom é sentir sensações, sentir o vento batendo no seu rosto, andando de moto, uma sensação de liberdade, ou comendo uma boa comida, entendeu? Ou mesmo fazendo amor com a pessoa que você ama. É algo incrível a sensação de viver, de estar vivo. É um presente, porque não tem sentido, de acordo com o ateísmo, de acordo com as crenças cientificistas, né? Não há propósito na vida, é um grande acaso, é um grande acidente. Um acidente completamente improvável, e tem que ter muita fé para acreditar que isso é simplesmente um acidente, uma obra probabilística do acaso, até porque o fato de existir vida e de existir algo ao invés do nada, e da forma como esse nada se estruturou do nada e criou uma estrutura da realidade extremamente complexa, isso é extremamente improvável que aconteceu do nada, sem que haja um projetista, sem que haja um criador. E você vê a beleza da vida, você vê a beleza da existência, e você vê também a ironia, né, dos ateus que têm tanta fé no seu ateísmo, têm tanta fé na probabilidade, e essa criação de toda a realidade por meio de fatores aleatórios estoura as capacidades probabilísticas, né? Matematicamente é basicamente impossível, mas mesmo assim tem ateus para acreditarem nisso. Então, voltando ao tema do filme, para uma pessoa que não tem fé, é um cenário perturbador, porque você está vivendo todo esse misto de sensações boas e sabe que vai acabar, e é um acabar para sempre, é um acabar eterno. Isso é algo muito assustador. É tão assustador quanto a noção de inferno, que você está sofrendo eternamente de maneira consciente de tudo que você vivenciou e não há mais esperança para você. Então, o inferno é tão desanimador quanto a noção de destruição absoluta. Ah, mas a noção de viver eternamente também é muito assustadora. É assustadora. Quando eu penso na noção de eternidade, eu também me assusto. Porém, eu aprendi uma coisa com a palavra de Deus. Você tem que confiar no Senhor. Confie no Senhor. E o que o Senhor diz na palavra de Deus é que quem vencer, quem conseguir andar pelo caminho estreito, quem conseguir perseverar até o final, vai ter uma vitória, vai ser considerado vencedor, vai ter uma nova identidade e vai ter a possibilidade de viver essa vida eterna de gozo e de felicidade, uma vida indescritível, que o apóstolo Paulo, se eu não me engano, disse que são coisas inefáveis, são coisas assim, inimagináveis de bom, que nenhum coração, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. É um mistério muito bom, é algo que é muito belo e muito gostoso e muito bom, que está sendo reservado para aqueles que vencerem esse jogo, que é o jogo da vida. Portanto, eu sei que é difícil para minha mente limitada, para minha mente humana, e meu corpo débil, meu corpo pecador, meu corpo limitado, eu não consigo nem enxergar uma porcentagem da realidade que me cerca, porque meu olho é limitado, só consegue ver a luz visível, a luz visível é só uma pequena porção da realidade. Então, essa pessoa que sou eu aqui, eu não tenho capacidade de entender a eternidade. E se Deus já me concedeu um presente, que foi viver, eu podia não estar vivo, eu podia estar morto agora, eu podia nem nunca ter existido, mas se Deus concedeu para mim um presente de estar vivo agora, respirando profundamente, sentindo quão bom é estar consciente, vivo e valorizando cada momento de existência, se isso é tão bom, e se isso é tão gostoso, eu tenho certeza que o que Deus está preparando para aqueles que o servem e que perseveram na fé é muito melhor. Então a minha mente acha insano, uma loucura, viver eternamente, mesmo que eu viva eternamente com Cristo, mas a minha mente não consegue entender, é loucura para mim, me assusta, a eternidade me assusta completamente. Porém, eu tô nem aí, meu amigo. Eu já tô com medo. Eu fico com medo, humanamente eu fico com medo, porque a eternidade, mesmo com Deus, me assusta. Mas eu tô nem aí. Inferno, diabo, eu tô nem aí. Mundo espiritual que me ouve, eu tô nem aí. Eu confio no Senhor. A morte me assusta também. Mas a minha confiança no Senhor é maior ainda. O amanhã me assusta. Eu não sei o que vai ser do amanhã. Eu não tenho resposta para várias coisas na minha vida. Mas se eu for confiar na minha própria sabedoria, se eu for confiar na minha própria capacidade de chegar em conclusões, se eu for confiar na minha própria capacidade de saber o que é bom ou não para mim, eu estou perdido, porque eu não sei de nada, eu não consigo fazer nada, eu não tenho nem condições de controlar as variáveis que me cercam, as variáveis externas à minha realidade. Então a única coisa que eu posso fazer é reconhecer que Deus é bom, que Deus é fantástico e que Ele me deu o dom da vida de estar vivo e consciente. E de que se Ele reservou algo fantástico, que mesmo essa vida que está totalmente bagunçada por causa do pecado e cheio de problemas devido à rebelião da eternidade dos anjos caídos e depois dos seres humanos que se rebelaram contra Deus e se juntaram à rebelião, e isso perverteu toda a criação de Deus e principalmente a vida aqui na Terra, mesmo diante de todo o cenário adverso, é muito bom estar vivo. Então, se Deus já deu esse presente de viver com a mortalidade,
viver com imortalidade e no Senhor deve ser algo indescritível. Então, a minha natureza humana tem medo da eternidade com Deus, sem Deus ou a morte. A minha natureza humana tem medo de tudo, não entende nada, entendeu? É limitada. Porém, eu tenho a mensagem do Apocalipse. E a mensagem do Apocalipse não é uma mensagem de destruição, óbvio. Para aqueles que não têm Cristo, é uma mensagem assustadora. Como é uma mensagem assustadora quem vê o filme Os Fracos Não Têm Vez. Porém, para aqueles que acreditam na mensagem da cruz, acreditam na mensagem do Evangelho, acreditam no sacrifício de Deus na cruz do Calvário, que Ele pagou a tua dívida, pagou a minha dívida. E todos aqueles que acreditam no sacrifício de Cristo têm os seus pecados perdoados e são reconciliados com Deus. Para aqueles que têm essa mensagem de esperança, a mensagem de que vai chegar um momento que Deus vai falar: você venceu, meu filho, vem reinar comigo, vem cear comigo eternamente, vem participar do meu reino eterno. Isso é uma mensagem de esperança que esse filme é incapaz de te fornecer, que a tua lógica é incapaz de te fornecer, que qualquer ciência é incapaz de te fornecer. É uma esperança. É a melhor mensagem que você poderia ouvir na sua vida inteira. Então eu prefiro ficar com o Evangelho. Eu prefiro ficar com a mensagem de esperança. E o niilismo, que é essa mensagem do filme, não há esperança no homem. O homem é um bicho, um animal egoísta que age pela sua sobrevivência, e num cenário de sobrevivência ele não vai temer ou ter medo de matar outra pessoa ou passar por cima de alguém. É um ser humano ganancioso, porque tem 3 protagonistas. Um é o próprio diabo encarnado. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Então ele passa o filme todo matando pessoas e com um senso de moralidade totalmente distorcido, tá? Acreditando ser um agente causador do mal e tem um método de acaso. Então ele, para as pessoas que ele tem alguma compaixão, se é que eu posso falar isso, ele joga uma moedinha e decide se a pessoa vai morrer ou não. Como se fosse um duas caras. Então o próprio Satanás encarnado mata, rouba, destrói. Então passa o filme todo matando. Você tem o outro que é o ganancioso, que roubou o dinheiro, cagou para a própria mulher, mandou a mulher catar pneu da vida dele ali, né? E ficou tentando se livrar com o dinheiro, e na primeira oportunidade de trair a mulher, o filme dá a entender que ele trai a mulher, tá? Vai se engraçar com uma mulher que estava na piscina. Então o ganancioso é o cara sem escrúpulos. Você tem um assassino ganancioso e você tem um covarde. O policial covarde basicamente cagou pro caso, ignorou, se acovardou, ficou vivo porque foi um covarde. Então você tem vários aspectos do ser humano e é uma grande mensagem de niilismo. O policial é covarde, o outro personagem morreu porque é ganancioso, porque não vale nada, e o outro um assassino e ficou vivo, e é isso aí mesmo. A vida é injusta, aceite, pronto, final. Entendeu? Então é uma mensagem de falta de esperança na humanidade, no ser humano, e é uma mensagem totalmente niilista. O ser humano, fora de Deus, eu concordo com o filme, é isso aí. Não vale nada, é egoísta, é assassino, é mentiroso, ele é servo do pai. O pai dele, da fé dele, é o maligno. É o pai da fé maligna, né? Que usa a fé, que usa o homem, que usa tudo que nós temos, a imagem e semelhança de Deus, e o diabo perverte para a sua imagem e semelhança destruidora. Então essas pessoas realmente servem o seu pai, que é o diabo. Tá? Então isso eu concordo com o filme. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus, deixou uma mensagem de esperança. E em um momento da história, o próprio Deus fez carne por nós, morreu na cruz do Calvário e pagou os nossos pecados. E por causa disso eu posso ter a esperança que eu vou estar com Cristo. Ele pagou minha dívida e eu consigo me reconciliar de novo, me religar a Deus. A proposta das religiões é se religar a Deus. Mas na maior parte das religiões, por meio das minhas obras, por meio do meu mérito, eu vou e me conecto a Deus. O Cristo, a mensagem de Cristo é totalmente diferente. O próprio Deus, por causa do seu beneplácito, da sua vontade, porque ele quis dar o dom da vida de volta ao homem, porque ele quis, por causa da sua vontade, por causa do seu amor, ele entregou seu próprio filho, se sacrificou por nós na cruz e recomprou de novo a humanidade. Aqueles que creem são recomprados de volta a Deus, ou seja, se reconciliam de novo a Deus. Então o próprio Deus pagou um alto preço para se reconectar de novo à humanidade. É uma mensagem linda, é uma mensagem de amor verdadeiro. Nenhum outro Deus em qualquer religião provou um amor dessa forma. Então é uma mensagem fantástica e é uma mensagem de esperança. Jamais permita que o niilismo entre na sua vida, porque é uma estratégia de Satanás, porque ele é o maior niilista de todos, porque ele já está condenado, ele é o maior pecador de todos, é o que mais se afastou da presença de Deus, é o que vai mais sofrer no lago de fogo. Então esse realmente não tem esperança, esse é o maior niilista de todos. Não deixe que o niilismo do coração de Satanás passe para o seu coração e para a sua vida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal e deixe a sua opinião, tá bom? Que Deus te abençoe profundamente, irmão. Forte abraço.